Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e como prometido, né, a gente vai fazer a instalação do MySQL no Windows. É muito simples, muito fácil, beleza? A gente simplesmente vai entrar no site oficial do MySQL. Para isso, basta que vocês adicionem esse endereço aqui, ó, mysql.com, beleza? Aí, nessa página, vai ser a primeirinha, beleza? Nessa primeira página aqui, a gente vai vir aqui em Downloads, beleza? Clico em Downloads, ele vai me redirecionar para essa página. Eu venho aqui em MySQL Community, né? E aí ele vem para essa pasta aqui, né? Por daquele link ele vem para essa pasta. E aqui o que eu vou ter que procurar é justamente esse aqui, ó, MySQL Installer for Windows. Aí, vou abrir aqui uma nova guia e mostrar o seguinte. Aqui tem uma parte interessante que é o MySQL Workbench. O MySQL Workbench é uma ferramenta para a gente digitar os nossos códigos SQL e fazer consultas, né? Fazer manipulações no banco. Por que que ele é interessante? Ele é interessante porque ele tem mais ferramentas, né? Mais utensílios além do terminal. Na aula passada, a gente trabalhou com MySQL utilizando o terminal, né? É uma forma da gente manipular os bancos de dados muito fácil, muito simples. O Workbench também permite que a gente faça isso. Então, ele vai funcionar ali simplesmente como uma ferramenta para isso. Então, se vocês quiserem instalar o Workbench, podem ficar à vontade. Aqui nesse curso, a gente vai utilizar o terminal mesmo, beleza? Além disso, tem como utilizar pelo Windows o, o terminal para consulta em bancos de dados, manipulação do banco? Sim, tem como a gente utilizar o CMD para isso tranquilamente, beleza? Da mesma forma que a gente utilizou no Linux. Certo. Como eu vim aqui em Installer for Windows, vai abrir essa página aqui para mim. Ele vai perguntar se eu vou querer instalar a versão comunidade web ou simplesmente a community. Eu vou querer utilizar essa daqui web, é só 2.3 MB, mas a outra também vai funcionar da mesma forma. Eu vou apertar aqui em download, ele vai fazer esse download para mim. Antes disso, ele vai perguntar se eu vou querer fazer um login, ó. Faça um login agora, eu vou simplesmente dizer que não, apenas começar o download. Então, percebe aqui que ele é da Oracle, viu? Como a gente viu na primeira aula, né? Foi comprado pela Oracle MySQL. Então, ela pertence, o MySQL pertence à Oracle Corporation. Agora ele fez aqui o download para mim, eu vou apertar aqui, ó, né? Apertando aqui, ele vai abrir para mim o instalador, o executável. Vou apertar em executar e esperar um pouquinho. Beleza, ele apareceu aqui para mim, ó, olha só que maravilha. Por favor, espere enquanto o Windows configura o instalador do MySQL. E é só esperar um pouquinho. Ele vai pedir algumas permissões, né? Vocês aceitam essas permissões tranquilamente. E vai abrir essa página aqui, ó. Beleza? Aqui é para a gente fazer a configuração do MySQL no nosso Windows. Ele primeiro aqui vai perguntar se eu vou ser um desenvolvedor padrão. Então, se eu quero essa opção, ele simplesmente vai instalar todos os produtos que precisa, né? Para desenvolvimento do MySQL, né? Desenvolvimento MySQL Server. Aqui, se caso eu queria construir um servidor apenas, aqui apenas um cliente, né? Aqui instalando todas os produtos MySQL, né? Todos os recursos, mas eu vou ser apenas um desenvolvedor padrão, né? Apenas para aprendizado. Enfim, vou dar um next, ele vai pedir a próxima opção. Isso aqui, eu vou querer o MySQL para o Visual Studio. E aí ele pede aqui uma versão, né? Ele faz aqui alguns requerimentos. Se vocês quiserem, aí vocês vêm lá, aceita esse requerimento. Ó, então ele vai dizer aqui, ó, que a versão do Visual Studio 2015, 2017, 2019 será instalado. Isso eu não quero. Se vocês quiserem, vocês podem. Eu não vou querer, não. Então eu simplesmente vou dar um next aqui, ó, sem selecionar nada. E ele vai dizer, ó, um ou mais produtos não têm sido satisfeitos, né? E ele vai pedir o seguinte, ele vai perguntar isso, vocês podem colocar yes, depois vai aparecer aqui os produtos que serão instalados, ó. Então, Connector.NET, Python, documentação, MySQL Workbench.
Inclusive ele pede aqui, ó, MySQL Workbench para ser instalado. Vocês podem deixar aí tranquilamente. Tem o MySQL Shell também, beleza? Tranquilamente. E aí, pronto. Eu vou dar um execute. Agora é só esperar um pouquinho enquanto ele faz essa instalação. Aí, beleza. Quando finalizar todos os downloads, talvez pode ter alguma falha, mas vai aparecer a opção para vocês tentarem novamente. Vocês podem tentar novamente que vai dar certo. Aqui vamos ver o que ele está instalando aqui para a gente. Ele instalou uma SQL, instalou a ferramenta de utilização das linguagens, né, que foi o Workbench. Instalou também o Shell, que é o terminal do MySQL, o router, instalou também um conector, beleza? Do ODBC, do C++, do .NET, do Python também e instalou a documentação do MySQL, beleza? E também instalou ali alguns exemplos. Beleza. Agora a gente pode dar um next aqui e ele vai pedir o seguinte, vai novamente, né, dizer que está pronto para instalar todas essas coisas aqui. Simplesmente ele fez só baixar, né, essas ferramentas. Agora ele vai instalar. Bora esperar um pouquinho. Pronto. Após ser completado toda a instalação, novamente eu dou um next. E aí ele vai pedir outras configurações aqui para ser realizadas. Eu vou dar um next também, beleza? Essa aqui é a tipo de servidor, né, que vai ser o meu computador. Nesse caso aqui vai ser um computador para desenvolvimento mesmo, mas também poderia ser um computador dedicado para servidores, beleza? A gente pode fazer isso tanto com Windows ou com outra distro Linux. Existem distros Linux que servem exatamente para a construção de servidores, né? Nós temos, por exemplo, o Ubuntu Server, né? Que serve exatamente para isso. Enfim, o meu vai ser simplesmente um Development Computer e a porta, né, que o MySQL por padrão utiliza é a porta 3306. Então, deixa aqui por padrão, apenas dá um, um next, beleza? Aqui ele vai pedir o password, ou seja, a senha. Nesse caso aqui eu vou utilizar essa primeira mesmo, que é a recomendada pelo MySQL. Vou dar um próximo e ele vai pedir aqui para a gente entrar com a senha do root, né? Por padrão é o usuário root. Então, assim como a gente fez no Linux, também tem o password, a senha do usuário root. Vou colocar aqui uma senha minha mesmo, vou criar uma senha aqui aleatória, beleza? Vou repetir o password aqui, ó. Pronto. Ele me diz aqui a classificação da minha senha, vou deixar dessa forma aí. E vou dar um next. Aqui vocês também podem adicionar contas de usuários tranquilamente. Não vou fazer isso, vou deixar o root mesmo. Nessa parte aqui é para configuração do Windows, né, como um Windows Service. Vocês podem deixar dessa forma aqui mesmo. O nome vai ser MySQL 80. Podem mudar se quiser. Vou deixar assim, vou dar um next. E aqui ele vai fazer aplicações das configurações. Dou um execute. Só esperar um pouquinho que será feita toda a configuração. Feita a aplicações das configurações, basta dar um finish. Ele vai novamente voltar para as configurações do produto. Só dar um next. E agora é que vem uma parte interessante. Por quê? Porque a gente vai ter que adicionar esse banco de dados reserva caso a gente queira uma segurança para o nosso banco. Mas nesse caso a gente não vai trabalhar com esse banco. É como se fosse um suporte. Caso o meu banco de dados principal dê alguma falha, venha a cair, esse aqui vai dar um suporte. Mas a gente não vai querer ele não, vamos dar um finish, vamos dar um next novamente. Vai pedir aqui para conectar com o servidor. O password que eu vou colocar aqui é o mesmo que eu utilizei lá, beleza? Pronto. Vou dar um check. Aí, ó, deu conexão bem sucedida. Dá next. E olha só que maravilha. Vou aqui de novamente aplicar as configurações, dar um execute, esperar um pouquinho e pronto. Agora apareceu aqui os checks, só dá um finish e ele vai novamente pedir isso aqui
Agora, Installation Complete, ou seja, consegui completar a instalação. E aí ele vai pedir aqui, né, para inicializar o Workbench e também inicializar o terminal do MySQL. Vocês podem deixar aqui marcado ou não, vai dar um finish e sucesso, galera. Ele abriu aqui na minha máquina todas essas, ó, aqui é o Workbench, né, do MySQL e aqui é o terminal. E para a gente visualizar como é que funciona o Workbench, ele simplesmente quando abrir, ele já vai ter uma instância aqui do MySQL, a mesma que eu defini lá, entendeu? O nome é MySQL 80. Olha, ó, aqui eu tenho o root e tenho a porta 3306, que é a porta própria do MySQL, meu servidor MySQL. É quem vai servir aí o nosso banco. Então, beleza. Se eu apertar aqui, ó, ele vai pedir novamente o meu password para poder entrar, né, no banco. E eu vou colocar o que eu defini lá no início. E aí, olha só que maravilha, é só esperar um pouquinho e vejamos a mágica acontecer. E aqui a minha linha de comando, né, onde eu posso informar aqui alguns códigos SQL. Se eu dar um show database e dar um Ctrl Enter, vejamos aqui, ele mostra, né, novamente os meus bancos de dados, no próprio aqui da instalação do MySQL, Formation Schema, tanana, tanana. Mas, como a gente é programador raiz, a gente não vai utilizar o Workbench. Ele, claro, é uma ferramenta bem útil, bem legal para aprendizado, bem visível, mas a gente pode utilizar uma ferramenta mais simples e que requer menos esforço da máquina, tá? E aí é o simples terminal. Então a gente pode vir aqui, ó, né, no Windows aqui de pesquisa e procurar por essa ferramenta aqui, ó, MySQL 8.0 Command Line Client. Tem esse outro aqui que também funciona da mesma forma. Tem o shell do Workbench, que ele, né, foi o que ele funciona, né, de uma outra forma aqui, ó. Se eu abrir ele aqui para vocês verem, esperar um pouquinho, ó, ele funciona aqui de uma outra forma. Se eu esperar aqui. Mas o que a gente vai utilizar de fato, enquanto carrega lá, é o Command Line Client, beleza? E ele vai pedir novamente o meu password, né, a senha que eu coloquei. Coloco aqui a minha senha e olha só que maravilha. Essa sim é o comando Command Line do MySQL, belezinha? E aqui a gente pode utilizar os mesmos comandos, ó. Show database, beleza? Aliás, databases, né? Vai dar um erro aí, porque eu tenho que colocar databases, aí ponto e vírgula, e olha só que maravilha. Ele mostra aqui os bancos de dados por padrão que o MySQL cria, né, na sua instalação. Beleza? E aqui a gente pode adicionar vários comandos SQL, beleza? Criar usuário, fazer alterações do usuário, como a gente fez no Linux. Belezinha, pessoal? Então, é exatamente isso que a gente vai utilizar no decorrer da nossa disciplina. Belezinha, pessoal? Tchau, tchau!